pessoas e seres como vocês estão. Ai, bora continuar a saga do livro das emoções. Nós íamos entrar no capítulo, nós estávamos na página 181 e íamos entrar no capítulo 18. Como despertar esforço e esperança para realizar o propósito de sua vida. O esforço sem perseverança cansa. É importante saber sempre para onde vamos e por que nos esforçamos. Lama Ganchen Rinpoche. A vida é intensa. Quando superamos um desafio, logo em seguida surge outro. Sempre encontraremos dificuldade, provavelmente iremos falhar inúmeras vezes. Mas se formos perseverantes e sinceros em nosso propósito de vida, as dificuldades não representarão um obstáculo, mas sim um chamado para renovarmos nosso compromisso com a vida. Sem projetos, a vida gera pouca esperança de realização e nos tornamos deprimidos, ansiamos menos por vida. Não basta ter uma boa vida para viver bem a vida. Ou seja, não basta ser feliz, é preciso que a felicidade tenha um propósito. Se vivermos apenas na função de prazeres imediatos, estaremos despreparados quando enfrentarmos as questões relativas à perda ou à morte. Para saber se a nossa vida tem sido significativa, basta nos perguntarmos se nos sentimos prontos para morrer. Se surgir a sensação de arrependimento, é porque ainda estamos perdendo tempo e temos de nos empenhar mais em nossos propósitos. A vida torna-se significativa quando utilizamos os nossos talentos e habilidades em nome de algo maior. Se vivermos unicamente em função da nossa própria sobrevivência, ficaremos gradualmente enfraquecidos e sem estímulos para expressar nossa essência vital. Porém, quando aspiramos a nos tornar pessoas melhores, mais flexíveis e disponíveis para os outros, naturalmente despertamos a vontade de nos comunicarmos com o mundo. A perseverança nasce da alegria de encontrarmos dentro de nós espaço, disposição e compaixão para aceitar o processo de mudança que nos libertará dos padrões negativos do apego, aversão, ignorância, avidez, orgulho, inveja e ciúme. Perseverar é poder. Cada manhã ao acordar, alegrar-se com as possibilidades de dar por mais um dia sua contribuição para o universo. Através da prática da generosidade, perdemos o medo de nos comunicarmos e abrimos-nos para a vida. A disciplina permite-nos superar o medo de agir em nossas ações claras. Por meio da paciência, conquistamos a segurança necessária para ir em frente sem olhar para trás. O amadurecimento dessas três habilidades fortalece a personalidade, tornando-a verdadeiramente dinâmica. A pessoa dinâmica termina o que começa. Assume projetos difíceis e leva-os até o fim, sempre com bom humor e o mínimo de reclamação. Faz o que diz que vai fazer e às vezes até mais. Menos nunca. Perseverança não significa perseguir obsessivamente metas inatingíveis. A pessoa verdadeiramente dinâmica e flexível e realista é flexível, realista e não perfeccionista. A ambição tem aspectos positivos e negativos, e os aspectos desejáveis pertencem a essa categoria de força. Portanto, para ser perseverante não basta ter a capacidade de sustentar uma potente força de vontade. É preciso, antes, desenvolver a capacidade de manter-se ativo. Segundo a psicologia budista, existem 3 tipos de esforços: esforço com armadura, esforço de acumular virtudes e o esforço de beneficiar os outros. Quanto métodos para intensificar o nosso esforço, conhecido como os 4 poderes: poder da aspiração, da constância, da alegria e da descontração. Esforço como armadura. A armadura é a determinação de conquistar o que se almeja, apesar das dificuldades e dos possíveis fracassos. Lama Ganchen Rinpoche nos lembra de praticarmos com alegria o esforço tipo armadura quando descreve, desenvolvendo nosso sorriso interno, luz interna e auras, não mais reagiremos negativamente ou seremos perturbados pelas energias destrutivas, emoções e informações ruins. Nossa luz interna nos faz ver o lado positivo de todas as situações e cultivar os bons sentimentos em relação a todos. Quanto mais mantivermos a mente voltada para a motivação pela qual estivemos agindo, mais forte será a nossa armadura. A armadura gera constância, nos protege do medo de todas as formas de preguiça. O esforço como armadura possibilita suportar qualquer forma de sofrimento ou adversidade do processo de trabalhar em benefício das outras pessoas. A armadura nos protege da necessidade infantil de resultados imediatos. Reconhecer os nossos limites, respeitá-los, ajudá-los a não sobrecarregarmos as nossas preocupações quando não podemos resolver no momento presente. Antes de qualquer expectativa de realizações rápidas, temos que refletir que ninguém é perfeito desde o começo. O esforço como armadura é um modo de resgatar a autoestima perdida pela crença de que não somos capazes. Cultivamos a generosidade interna cada vez que nos oferecemos a uma nova chance.
Ser capaz de recomeçar pode ser muito estimulante. Podemos cultivar a ideia de sermos capazes de nos erguer por nossos próprios esforços, respondendo à seguinte pergunta: como posso me amar mesmo não sendo amado? Através do esforço como armadura, conseguimos rapidamente desbloquear a energia contida. É interessante notar como ganhamos uma força extra quando ajudamos alguém numa situação de emergência. A preguiça é instantaneamente removida, assim como os possíveis preconceitos de que não seríamos capazes de enfrentar certas adversidades. Beneficiar o outro desperta a nossa coragem. Esforço de acumular virtudes. A virtude é uma disposição firme e habitual para fazer o bem. O esforço de acumular virtudes consiste no autotreinamento e autocontrole para manter os bons pensamentos. No budismo, as virtudes estão descritas nas 8 ações do nobre caminho óctuplo. Esforço de beneficiar os outros. Não basta ser simpático com as pessoas, é preciso beneficiá-las. Ouvimos Lama Ganchen Rinpoche dizer em um dos seus primeiros ensinamentos em 1987. Se já não é fácil agradar as pessoas, o que dizer de beneficiá-las? Algumas pessoas parecem rejeitar nossa ajuda. Outras estão sempre nos pedindo algo, mas nunca estão satisfeitas. Ao final, compreendemos que caímos nas armadilhas da tentativa que fazem para nos controlar. O Elec Rinpoche nos disse em seus ensinamentos: para ajudar uma pessoa, é preciso que ela tenha um projeto no qual queira ser ajudada. Não podemos cair na banalidade de acreditar que certas ações são obviamente positivas. Muitas vezes, beneficiar é saber quando não intervir. É preciso exercitar nossa sensibilidade para atender às necessidades das pessoas de acordo com a sua cultura, amadurecimento e nível social. O budismo nos incentiva a pensar grande, beneficiar todos os seres do universo. Este pensamento amplo é possível porque está baseado na premissa de existência e interdependência positiva. Podemos agir, conectado na rede das ações positivas de corpo, palavra e mente. Precisamos reconhecer a relação kármica de causa e efeito para criarmos decididamente as causas e condições interdependentes positivas das ações autocurativas e evitarmos as causas das condições interdependentes negativas que nos destroem, como, por exemplo, prejudicarmos a nós mesmos e aos outros buscando a felicidade por meios inadequados. Pena Chondron comenta: se realmente soubéssemos quanto sofrimento nossa tentativa de evitar a dor e buscar prazer nos traz ao planeta como um todo, como essa atitude nos torna infelizes e irrompe a ligação com o nosso coração e inteligência fundamentais, sairíamos correndo e praticaríamos meditação como se a casa estivesse pegando fogo. As ações daqueles que purificam todas as faltas do seu corpo, palavra e mente, qualidades e ações nos níveis grosseiro, sutil e muito sutil, são puras, plenas de bem-aventurança da verdade absoluta. Por isso, o que quer que digam ou pense será positivo. Algumas vezes não fui capaz de compreender certas atitudes de Lama Ganchen Rinpoche que me pareciam bizarras, como, por exemplo, mudar de plano subitamente ao chegar no Brasil uma semana depois da data prevista, o que nos obrigou a reorganizar enlouquecidamente toda a sua programação, mas sempre testemunhou os resultados positivos das suas ações. Nestes anos todos em que me dediquei a organizar eventos, nos momentos certos aparecem as pessoas certas. Perdi aqui. Nesses anos todos em que me dediquei a organizar eventos para mestres budistas, aprendi a importância de confiar na interdependência positiva. Nos momentos certos aparecem pessoas certas. No entanto, isso significa que tudo ocorra sem interferências negativas. A diferença é que surge em nós energia positiva para lidar com a negatividade. Muitas vezes, a determinação de beneficiar os outros surge quando fomos muito prejudicados ou sofremos perdas realmente violentas. A dor profunda nos leva a buscar um sentido maior ou uma razão forte para estarmos vivos. Em meu trabalho de psicoterapia, acompanhei muitas mães que perderam seus filhos de modo violento e precoce. Considero a perda de um filho um dos maiores sofrimentos humanos. Muitas delas me disseram que assim souberam do falecimento de seus filhos e desejavam morrer para irem ao encontro deles. No entanto, escolheram viver quando tornaram suas vidas significativas, podendo de alguma forma beneficiar outras pessoas. Certa vez, Lama Zopa disse-me diretamente: quando você tiver dúvidas entre duas soluções, escolha que beneficiem um número maior de pessoas. Muitas vezes dedicar a nossa energia aos outros nos leva à exaustão. Sempre há alguém solicitando algo mais. Há poucos dias escutei um conselho do meu médico, o Dr. Eliezer Berestein, que me fez parar para pensar. Ele inicialmente falou: Bel, você deve buscar por justiça. Surpresa, eu repliquei: o que é justiça? E ele me disse: justiça é o equilíbrio de saber deixar de dar energia para aqueles que não sabem recebê-la e dar energia para aqueles que a necessitam.
e ficam agradecidos por tê-la recebido. Se você não souber fazer isso, ficará exausta. Portanto, o esforço correto de beneficiar os outros requer o desenvolvimento da sabedoria discriminativa, a capacidade de perceber o que é ilusão e não perder o seu foco e motivação. Poder da aspiração. A aspiração é a base da motivação. Ela torna o nosso esforço poderoso porque desperta o desejo de atingir uma meta. Como arco e flecha, a motivação é a direção para a qual apontamos a flecha. A aspiração é a força que usamos para puxar o arco. Inicialmente, precisamos despertar a vontade de ser como aqueles que admiramos, para que ao nos identificarmos com ele, percebamos que também possuímos um potencial semelhante. Outras vezes, podemos nos deixar inspirar pelo incentivo daqueles que veem o positivo em nós, mesmo que não sejamos capazes de reconhecê-lo. Assim, como o amor passivo vem antes do ativo, o primeiro passo para despertar a inspiração é passivo, para depois se tornar ativo. Primeiro decidimos querer amar, depois amamos. Gantchen Rinpoche é um exemplo do amor ativo. Para ele, ficar um dia descansando é um ato contraditório. Ele se sente feliz quando está trabalhando. No entanto, não é isso que normalmente ocorre conosco. Trabalhamos já pensando no momento de descanso. Isso indica que ainda não temos força necessária para praticar o amor ativo. Portanto, é melhor nos aprimorarmos no amor passivo. No entanto, se quisermos evoluir espiritualmente, um dia teremos que praticar o amor ativo. A questão que devemos responder é: queremos ou não abrir os nossos corações para os outros? Se a resposta for sim, não visaremos mais o descanso. Poder da constância. O esforço advém da certeza de querer alcançar um resultado. No entanto, somente a constância irá gerar a estabilidade necessária para tornar as nossas metas realidade. Certa vez, um cafezinho aí, gente? Certa vez, ao me vangloriar de Lama Gantchen por meus esforços em não desistir dos projetos, ele simplesmente me disse: é natural se esforçar. Fiquei sem graça, mas logo reconheci que Rinpoche estava naquele momento procurando a minha necessidade de ser elogiado. A necessidade de elogio é um hábito que pode nos paralisar, portanto suas palavras eram um estímulo para que eu seguisse adiante. O esforço é o caminho natural que devemos trilhar constantemente na vida. Muitas vezes, o fato de termos expectativas exageradas nos faz desistir de nossas metas. Lama Michel Rinpoche costuma dizer: é melhor andar como a formiga do que saltar como a pulga. A formiga, apesar de dar pequenos passos, sempre avança e jamais descansa, enquanto a pulga dá grandes saltos, mas fica um longo tempo parada antes de dar o próximo pulo. O poder da alegria. A alegria é um estado de viva satisfação e contentamento, um estado de disposição interna e surge espontaneamente quando realizamos algo que dá sentido à nossa vida. Deixar-se contagiar pelo sentimento de prazer que algo ou alguém desperta em nós é um modo de expandir a felicidade. Sentir alegria gera disposição, coragem, leveza e fluidez. No entanto, recentemente tive a oportunidade de constatar o quanto temos dificuldade de lidar com esta emoção. Costumamos dedicar os nossos dias de plantio coletivo a temas específicos. Quando o tema escolhido foi alegria, várias pessoas desistiram de ir na última hora. Uma delas se declarou abertamente: eu estou muito triste para trabalhar com alegria. Uma das atividades consistia em encontrar um parceiro qual havia sido seu momento mais feliz da sua vida e plantar uma muda de flor com a intenção de regozijar esta boa memória. No final do dia, 2 participantes fizeram um depoimento curioso. Percebemos que ao falar sobre o momento mais feliz de nossas vidas, nos deixava sério demais. Então, começamos a falar sobre as dificuldades que já passamos juntos e demos muitas risadas. Assim, podemos constatar o quanto está arraigado em nós o arquétipo da Cinderela. Só podemos ir ao baile, festejar, comemorar e encontrar um príncipe depois de termos lidado com o borralho, vivido entre as cinzas de problemas e contratempos. Ou seja, só nos sentimos merecedores da alegria quando temos alguma tristeza para contrabalançar. O ato de considerar o sofrimento como um mérito nos impede de sermos espontâneos em nossa alegria. Muitas vezes pensamos: como posso estar alegre enquanto os outros estão sofrendo tanto? No entanto, a alegria é um estado interno constante que por vezes esconde sob a pressão do sofrimento.
Assim como o sol, que apesar de estar sempre lá, encontra-se por vezes obscurecido pelas nuvens. A alegria começa com o alívio do sofrimento. Sentimos muita alegria quando a nossa carga começa a diminuir e esse sentimento decorre que estamos fazendo alguma coisa para mudar o padrão de medo e resistência diante do que é desagradável. Na verdade, resistir é o que causa dor. Mais do que na própria raiva ou inveja, é a resistência que gera sofrimento. Qualquer coisa que comece a diminuir essa resistência nos ajudará a abrir e celebrar. Observar as crianças é um método eficaz para recordar que um dia soubemos usufruir de nosso bem-estar natural, lidando com o sofrimento e menos resistência. As crianças chegam ao mundo exercendo naturalmente a capacidade do desapego por meio do divertimento e do deleite. Elas sorriem 35 vezes mais do que os adultos. Elas se divertem por antecipação e por isso conseguem evitar os pensamentos perturbadores que se instalam em suas mentes. Instintivamente, elas passam de um tema perturbador para um tema prazeroso. No entanto, nós adultos costumamos repreender o entusiasmo das crianças porque perdemos o hábito de brincar. Falem mais baixo, fiquem quietos. São frases que frequentemente ouvimos quando crianças, depois repetimos para os nossos filhos. E geralmente, eles estão no auge da alegria. Por que a alegria das crianças costuma incomodar tanto? Meu avô gostava de tirar da sua sala gostava de tirar sua cesta na sala enquanto em que brincávamos. Lembro de achar graça de vê-lo dormindo enquanto corríamos alucinadamente ao seu redor. Infelizmente, as brincadeiras dos adultos tornaram-se violentas, irônicas e viciadas na busca de adrenalina. Perderam a leveza. Podemos relaxar e aprender a brincar como crianças novamente. O contato com a natureza nos proporciona essa estabilidade. Essa oportunidade. Nossa, dislexia aqui agora total. O outro dia, em nossos trabalhos de cultivo, no sítio Vida de Clara Luz, identifiquei-me como uma árvore de mexericas. Gente! Será que é café que tá faltando? Peraí, vamos lá. Dislexia? Não, né? Isso é só belezeira mesmo. Outro dia, em nossos trabalhos de cultivo no sítio de Vida Clara Luz, identifiquei com uma árvore de mexericas que estava repleta de plantas parasitas. No início, enquanto eu concentrada em arrancar fio por fio desde sua raiz, dizia para mim mesma: estou retirando de mim todo e qualquer peso extra. Depois, as frases ganharam nomes de pessoas e cenários de diversas situações. Para alcançar as ervas daninhas mais altas, comecei a pular como uma criança. A esta altura, já estava rindo internamente. Foi quando resolvi subir na árvore até o seu topo e lá de cima gritei: "Ueba!" Minha alegria contagiou meus amigos que começaram a rir junto comigo. Pat correu para pegar uma máquina fotográfica. Ele registrou um momento de autêntica alegria, a pureza de sentir-se feliz. Poder da descontração. Quando apreciamos o que é simples, aprendemos a valorizar o nosso bem-estar. Um estado de alegria espontânea. Não levar a vida tão a sério é saber não dar uma ênfase excessiva ao que é de fato superficial. A ideia do esforço não deve ser contaminada pelo sentimento de obrigatoriedade. Tendo um amigo que me inspira a aprender a descontrair para ser feliz, ele se chama Richard Badow. Com ele, aprendi a rir em situações de tensão e cansaço. Ele está sempre sorrindo, a sua alegria é leve e agradável. Certa vez, quando fazíamos o teste sobre os arquétipos dos heróis, que é apresentado no livro Despertar do Herói Interior de Carol Pearson, ele acertou os passos máximos do bobo, que é como o bobo da corte. Os heróis são arquétipos de nossos guias interiores, forças internas que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida. O arquétipo do guerreiro, por exemplo, desperta-nos coragem e disciplina, o sábio de sabedoria e o desapego. Mas será o arquétipo do bobo que nos trará alegria, liberdade e confiança para fluir nos processos de transformação interior. A contribuição do bobo para a nossa vida é a resiliência e a capacidade de se levantar e tentar outra vez. Se não tivermos o bobo dentro de nós, não teremos a capacidade de gozar da vida, pelo menos pelo simples prazer de viver. Ele não sabe destacar o momento por tudo que ele representa em termos de prazer e de experiência, e até mesmo apreciar as partes mais negativas da vida pelo que elas têm de dramático e comovente. Essa é a parte de nós que nos dá esperança quando não existe nenhum sinal positivo à vista.
Quem desejaria privar-se disso? O poder da descontração nos ajuda a manter o esforço com alegria. Meditação para resgatar a sua capacidade de ter perseverança. De olhos fechados, solte o maxilar e mantenha os lábios levemente unidos. Sua língua está relaxada, tocando o céu da boca, logo atrás dos seus dentes superiores. Seu queixo está levemente inclinado para baixo, voltando na direção do coração. Enquanto respira, concentre-se no movimento de subir e descer do seu abdômen. Sinta-se bem sentado, sustentado pela terra, ao mesmo tempo que a cabeça está conectada com o céu. Deixe-se relaxar alguns instantes e depois concentre-se no propósito desta meditação. Resgatar a sua capacidade de ter perseverança para realizar seu propósito nesta vida. Faça uma análise sincera do que está lhe dando forças e o que está consumindo essa energia neste momento. Compare-se com épocas passadas. Agora pense nas qualidades do seu mestre ou de pessoas que você admira. Procure recordar de uma situação difícil pela qual elas passaram. Lembre-se de como reagiram e de como saíram daquela situação. Como você poderia aplicar o exemplo dessa pessoa em uma situação atual? Veja-se oferecendo a si mesmo uma nova chance. Perceba que a sua disponibilidade para agir é em si uma ação transformadora. Respire profundamente. Quando não se sentir pronto, escolha uma inspiração e abra os olhos. Capítulo 19. Coragem. Como ir além da esperança e do medo. Para um guerreiro, é a experiência do coração triste e terno que dá origem ao destemor e à coragem. A palavra coragem tem a mesma raiz que a palavra francesa coeur, que significa coração. Coeur, como pronuncia isso, será? Ela está associada ao coração. É preciso aquecer a nossa mente e coração para ter coragem. Muitas vezes invalidamos, reprimimos nossos sentimentos, nossas necessidades internas em função da baixa autoestima. Quando a coragem amadurece em nosso interior, sentimos que tomamos posse de nós mesmos. Estamos prontos para buscar o que é justo para nós. Desenvolvendo autoridade interna, somos capazes de agir prontamente no sentido de dar proteção, seja a nós mesmos ou aos outros. Segundo a psicologia budista, a coragem é um estado que surge quando nos movemos além da esperança e do medo. Enquanto estivermos presos à esperança de que não precisamos confrontar os nossos medos, estaremos deixando de cultivar a coragem. Olhar o mal, a injustiça, a inveja, a avareza, o abuso e a violência requer bravura para suportar o que preferíamos negar. Manter uma atitude otimista, baseada na ingênua esperança de negar a negatividade que nos cerca, termina por nos deixar desprotegidos, vulneráveis às interferências negativas. Não devemos confundir coragem com excesso de confiança. Negar os perigos pensando, comigo não vai acontecer nada de ruim, evidencia um ego inflado. Essa atitude bloqueia nosso instinto de proteção, nos impedindo de ganhar familiaridade. A familiaridade com os estados mentais que permitem uma percepção mais aguçada do que nos rodeia. Nossa mente e coração sabe nos alertar sobre o perigo, mas é preciso aprender a escutá-la. Como diz o contador de fábulas do século XVII, Jean La Fontaine, acreditamos facilmente que em tudo tememos ou desejamos. Acreditamos facilmente em tudo que tememos ou desejamos. Acho que eu tenho que dar uma afastada aqui por causa da luz, né, gente? Tá estourada a minha cara aqui. Melhorou, né? Mas é porque é bom que dá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Foi pior, né? Parece. Vou voltar alguns parágrafos, um parágrafo aqui, porque pra eu me resituar, que eu tava olhando ali a luz, eu não tô aguentando essa luz na minha cara estourada. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui não, gente. Eu tô tentando arrumar essa luz, tá com a cara estourada, mas importante é a voz. Se vocês estiverem ouvindo bem, tá bom. Depois nós vamos arrumar uma luz menor, mais fraca, um jeito melhor. Estou já improvisado. Vamos lá. Então vou voltar umas linhas aqui pra poder só... um parágrafo pra eu poder me citar de novo. Não devemos confundir coragem com excesso de confiança. Negar os perigos pensando, comigo não vai acontecer nada de ruim, evidencia um ego inflado. Essa atitude bloqueia nosso instinto de proteção, nos impedindo de ganhar uma familiaridade com os estados mentais que permitem a percepção mais aguçada do que nos rodeia. Nossa mente e coração sabem nos alertar sobre o perigo, mas é preciso aprender a escutá-la. Como diz o contador de fábulas do século XVII, Jean La Fontaine, acreditamos facilmente em tudo que desejamos ou tememos.
Assim, atribuímos qualidades inexistentes a pessoas e situações à nossa volta para que, ilusoriamente, elas possam preencher as nossas necessidades. Eu, particularmente, reconheço que tenho a tendência a desculpar a intenção negativa dos outros para não ter que encarar que estou sendo atacada. Neste sentido, dizer coitados, eles não sabem o que fazem, torna-se perigoso, por nos tornarmos cúmplices das ações negativas alheias ao sermos indulgentes com elas. Frente à negatividade, não deve haver negociação. Temos de ser assertivos, o que não significa sermos rígidos. A rigidez também de uma mente estreita, que não é capaz de ver os vários lados de uma mesma questão. A rigidez advém de uma mente estreita, que não é capaz de ver os vários lados de uma mesma questão. A luz e a sombra. A rigidez nos impede de observar nossa vulnerabilidade. No entanto, se quisermos despertar a coragem, devemos antes reconhecer que somos vulneráveis. É a percepção da nossa vulnerabilidade que nos estimula a crescer, pois nos informa sobre a natureza da força e do conhecimento que precisamos buscar. Acolhendo a nossa fragilidade, descobrimos o nosso real tamanho e assim ela se torna um ponto de força. Somente quando conhecemos nossos pontos vulneráveis é que sabemos encontrar melhores condições para nos defender. Coragem de não se deixar levar pela fraqueza alheia. Seguir o nosso destino requer coragem até mesmo para superar o medo de assumir a nossa própria grandeza e as exigências que dela decorrem. Quando somos vistos como uma pessoa forte, corremos o risco de nos tornar presas fáceis da tirania dos fracos. Eva Pierracos. A rigidez vem de uma mente estreita que não é capaz de ver os vários lados de uma mesma questão, luz e sombra. Rigidez nos impede de observar a nossa vulnerabilidade. No entanto, se quisermos despertar a coragem, devemos antes reconhecer que somos vulneráveis. É a percepção de nossa vulnerabilidade que nos estimula a crescer, pois nos informa sobre a natureza da força e do conhecimento que precisamos buscar. Acolhendo a nossa fragilidade, descobrimos o nosso real tamanho, e assim ela se torna um ponto de força. Somente quando conhecemos nossos pontos vulneráveis é que sabemos encontrar melhores condições para nos defender. Coragem de não se deixar levar pela fraqueza alheia. Seguir o nosso destino requer coragem até mesmo para superar o medo de assumir a nossa própria grandeza e as existências que dela decorrem. Quando somos vistos como uma pessoa forte, corremos o risco de nos tornar presas fáceis da tirania dos fracos. Eva Pierracos disse: não existe tirania mais forte do que aquela que uma pessoa fraca exerce sobre os mais fortes ou sobre todo o seu ambiente. É como se essa pessoa estivesse sempre dizendo: sou tão fraca, você tem que me ajudar, sou tão indefesa, você é responsável por mim. Os erros que eu cometo não contam porque eu não sei fazer de outro modo. Eu não posso evitar. Você deve ser indulgente comigo todo o tempo e permitir que eu escape das consequências. Eu posso falhar porque eu sou fraco, você é forte, portanto tem que compreender tudo. Você não pode falhar porque o seu fracasso iria me afetar. A autoridade preguiçosa e autoindulgente dos fracos impõe exigências estritas às outras criaturas. Pela submissão você não ama, apenas espera ser amado. Você não vê o que os outros também têm, as suas vulnerabilidades, fraquezas e necessidades. Você rejeita por inteiro essa parte da natureza humana e das outras pessoas, e assim você as fere. Sou exatamente grata a essa autora porque o seu texto me alertou sobre o perigo de abrir mão das minhas necessidades em função da fraqueza alheia. Quando resolvi me separar, meu ex-marido me pressionou durante alguns meses, dizendo que se mataria se eu não voltasse com ele. Quando compreendi que seu ato era tirânico, consegui me manter firme em meus propósitos. De fato, ele não foi capaz de administrar a dor da nossa separação e suicidou-se. Mas a clareza sobre a minha vulnerabilidade diante do seu sofrimento protegeu-me do sentimento de culpa que tão comumente surge naqueles que continuam vivos. Não podemos escolher nos anular. Isso é morrer internamente para que os outros vivam da nossa energia. Ser indulgente com aqueles que nos prejudicam é um sinal de fraqueza e de conformismo, ausência de coragem para agir contra tal situação. É como viver num pesadelo, lembrando que tudo é um sonho. Amenizar o mal não irá nos proteger. A questão é que podemos passar tempo demais sobre a tutela daqueles que nos sobrecarregam de negatividade e depois ser tarde demais para lutar. É como ter uma doença grave e ficar esperando por milagres em direção à cura. Buda dizia: se você quiser conhecer o seu passado, olhe o seu corpo no presente. Se você quiser saber o seu futuro, olhe sua mente no presente.
Segurança diante da incerteza. Há momentos na vida em que não temos saída. Não podemos mudar as circunstâncias externas, temos que aceitá-las. Sabemos que quanto antes aceitamos o inevitável, menos desgaste teremos. No entanto, só quando conseguimos realizar a alquimia dessa aceitação dentro de nós é que começamos a nos levantar novamente. O curioso é que no momento em que fazemos isso, as circunstâncias externas também passam a mudar. Como escreve Ronley Fair, o âmago do conhecimento esotérico que buscamos consiste em segredos dos quais nós mesmos guardamos. Nós nos guardamos deles porque eles não são o que gostaríamos que fossem. O mundo não é o que gostaríamos que fosse. A vida não é o que gostaríamos que fosse. Os outros não são o que gostaríamos que fossem. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós nos guardamos dessas verdades porque elas nos confundem e aterrorizam. Portanto, temos que admitir que estamos nos distanciando da realidade toda vez que escondemos de nós mesmos que estamos de fato sentindo. Isso é muito comum quando temos que lidar com uma emoção tão intensa e perturbadora como o ciúme. A nossa resistência em admitir esse sentimento cria mal-entendidos, que terminam por nos deixar mais expostos às situações que o provocam. Negar uma emoção nos torna mais vulneráveis a ela. Se pudermos admitir nossos sentimentos, poderemos perceber o que eles são, perceber que são eles que intensificam e colorem a interpretação que fazemos da realidade. Nossa resistência em admitir que estamos de fato sentindo nos faz sofrer passivamente. Podemos manter uma mente positiva se enfrentarmos diretamente as situações. Quando o inesperado ocorre, resistimos em encarar a realidade, mas se nos mantivermos suaves e abertos para o que quer que estejamos sentindo, aos poucos a nossa mente absorve o impacto de uma notícia inesperada. Há momentos na vida, vou reler aqui porque eu me perdi um pouquinho. Não. Portanto, temos que admitir que estamos nos distanciando da realidade toda vez que escondemos de nós mesmos o que de fato estamos sentindo. Isso é muito comum quando temos que lidar com uma emoção intensa e perturbadora como o ciúme. Nossa resistência em admitir esse sentimento cria mal-entendidos que terminam por nos deixar mais expostos às situações que o provocam. Negar uma emoção nos torna mais vulneráveis a ela. Se pudermos admitir os nossos sentimentos, poderemos perceber que são eles que intensificam e coloram a interpretação que fazemos da realidade. Nossa resistência em admitir o que estamos de fato sentindo nos faz sofrer passivamente. Podemos manter uma mente positiva se enfrentamos diretamente essas situações. Quando o inesperado ocorre, resistimos em encarar a realidade. Mas se nos mantivermos suaves e abertos para o que quer que estejamos sentindo, aos poucos a nossa mente absorve o impacto de uma notícia inesperada. Até mesmo quando nos sentimos incapazes, podemos manter uma atitude interna de generosidade, criando espaço para acolher nossa própria dor com carinho. Certa vez, perguntei a Lama Gangchen Rinpoche, é possível ter coragem sem sentir medo? E ele me respondeu, é impossível, coragem é a capacidade de agir mesmo com medo. Assim, como os nossos músculos só se fortificam quando são exercitados, a mente só se torna corajosa ao enfrentar o desconhecido. Coragem envolve ação, sem a qual temos apenas a intenção. Dizer para mim mesma, fazer isso agora é difícil, mas é necessário para eu ter um futuro melhor, me ajudou a suportar decisões difíceis em longo prazo. Nós temos que descobrir uma entrada para a escuridão e seguir. Temos que acender uma velinha no escuro para que possamos procurar nosso eu futuro e, por fim, temos de nos unir a ele. Isso requer determinação, paciência e, mais que tudo, coragem. A segurança diante da incerteza surge da confiança de que nossas ações serão a base para uma mudança positiva. Às vezes protelamos o que queremos fazer em nome da prudência, mas na realidade, agindo assim, geralmente estamos tentando evitar uma situação da qual temos medo de assumir a responsabilidade. Existem momentos em que temos que dar um passo à frente do outro e seguir andando, mesmo sem saber aonde iremos chegar. Exatamente. Até podemos enxergar o caminho, mas não sabemos ao certo o impacto que irá representar dentro de nós. Muitas vezes, não poderemos esperar até que a coragem amadureça em nós para agirmos com mais confiança. Todos os ainda não estou pronto, todos os preciso de tempo, são compreensíveis com um curto período. A verdade é que não existe sensação de se estar completamente pronto ou de ser aquela hora certa. Como acontece em qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo. Apertamos o nariz e saltamos no abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar palavras herói, heroína ou coragem. Assim é o que se lê esses livros do YouTube. Espero que algum dia alguém leia, goste. E seja o livro que vocês estão precisando ouvir, e seja alguma coisa, sei lá.
Coragem, equilíbrio entre prudência e audácia. O primeiro ponto para despertar a coragem é ter autorresponsabilidade. Isso é, construir uma estrutura interna equilibrada e ao mesmo tempo audaz para ser capaz de ultrapassar os limites que nos autoimpomos. Ter coragem não é ser imprudente. Agir sem considerar os limites de uma situação é imprudência. A coragem é construída de acordo com as demandas da situação e deve basear-se na intenção de cultivar o autoconhecimento. A pessoa audaz sabe discernir entre o momento de agir e o momento de aguardar, até mesmo de escapar. Ser imprudente é ir à luta de olhos fechados. Ser audacioso é ter força interior para manter os olhos abertos sem covardia diante do conflito e observar limites da situação. Shoji Pai esclarece: o caminho da covardia constitui em nos embutirmos num casulo dentro do qual perpetuamos os nossos processos habituais, reproduzindo constantemente os nossos padrões básicos de conduta e pensamento. Jamais nos sentimos obrigados a dar um salto ao ar livre ou em direção a um novo campo. A medicina budista tibetana diz que toda doença é uma bênção, porque ela nos mostra rapidamente onde precisamos mudar. Podemos resistir às mudanças, mas é alto o preço de ficarmos atados ao velho conhecido. A vida nos apresenta problemas que não podem ser resolvidos com velhas fórmulas. Esses problemas são os que exigem uma mudança em nossa vida. Temos consciência disso, mas não queremos aceitar. Forçamos uma solução amiga para um problema antiga para um problema novo, fingindo que, embora não seja muito adequada, é quase. É claro que ela não é adequada, só estamos pondo em prática o princípio da avestruz, enfiar a cabeça na areia e esperar que o problema se resolva. Se por meio do radicalismo damos continuidade a esse comportamento por muito tempo, começamos a ser a causa real do nosso próprio sofrimento. A vida é a favor da mudança, pois somente lidando com o fluxo natural da impermanência é que podemos aprimorar nosso mundo, tanto o interior como o exterior. A questão é compreender o que precisa ser mudado. Inicialmente, aplicar um novo padrão é um desafio, e por isso teremos que evocar em nós o arquétipo do guerreiro, a força interior que nos ajuda a encontrar e definir nossas fronteiras, defendê-las quando for preciso. Como escreve Carol Pearson, enquanto não estabelecemos limites claramente definidos, acreditaremos corretamente ou não que estamos sendo mantidos prisioneiros por alguém ou alguma coisa. Quando as pessoas estão começando a afirmar suas próprias identidades no mundo, elas frequentemente podem pensar que, se fizerem isso, todos irão atacá-las ou abandoná-las. É bom lembrar que aqueles que constantemente estão atacando os outros não estão evocando o arquétipo do guerreiro, mas sim sendo possuídos por ele. O segredo para abandonar o velho hábito pode estar em reconhecer que ele se tornou simplesmente um peso extra. Ouvi falar, certa vez, que Teresa de Ávila respondeu uma discípula que se queixava dizendo-se incapaz e duvidando do seu próprio valor. Não acrescente mais nada, você já é bastante estúpida assim como você é. Portanto, na próxima vez que nos pegarmos dizendo eu não valho nada, não sirvo para nada, não tenho capacidade mesmo, poderemos reconhecer esses pensamentos como algo extra e nos decidirmos por abandoná-los. Quando usamos uma justa medida, nem mais nem menos, estamos nos tornando pessoas autênticas, uma condição natural que surge ao se tornar um corajoso guerreiro pela paz. Ter coragem para seguir em frente. Cada vez que nos tornamos mais transparentes à nossa própria luz, restauramos a luz do mundo. Esse é o capítulo 20. Rachel Naomi Remen. Vixe. Vou ter que reler aqui de novo, porque eu comecei, ela estava pausada. Vamos lá. Então, eu vou ter que voltar aqui, gente. Coragem é a habilidade de mover-se para o futuro sem olhar para trás, desapegar-se do passado. Lembro-me de um fato ocorrido com Lama Sendio Rinpoche, que ele me contou que após ter ido morar nos Estados Unidos, encontrou na casa da sua mãe uma caixa fechada remanescente da mudança. Não teve dúvidas, colocou fogo na caixa sem abri-la. Assim, não despertaria a mente do apego, disse-me ele. Uma vez, passara tantos anos sem precisar das coisas que estavam naquela caixa que não era necessário abri-la para que ele continha a carga extra.
Isso muitas vezes me inspira a não remexer em histórias passadas que já esgotaram seus enredos. É preciso saber conter a curiosidade e colocar fogo nas nossas caixas antes que não possamos mais controlar o impulso de abri-las. Há, porém, também momentos em que ir ao sótão e remexer as caixas do passado pode ser muito terapêutico. Depois que comecei a escrever esse livro, passei a reler os seus cadernos de anotação. Sempre tive meus cadernos de anotações, né? Sempre tive o hábito de anotar os meus sonhos, sessões de terapia e palavras-chave que escutei dos lamas. Agora, ao reler essas coisas escritas há mais de 10 anos, percebo que ainda estou presa a alguns padrões e também como consegui de fato me libertar de outros. Alguns sonhos eram premonitórios, alguns ensinamentos hoje têm mais impacto sobre mim do que na época que os escrevi. Como diz John Will Wood, já que toda sua autoimagem é sustentada por velhas histórias e crenças que nós mesmos contamos sobre como é a realidade, trazê-las à luz é um passo essencial para afrouxar a sujeição a uma identidade. A gente se vê na terra pura. Desde que meu filho Lama Rinpoche, aos 12 anos, se tornou monge e foi morar no monastério de Serra do Sul, na Índia, eu tive que aprender a me despedir, isto é, não olhar para trás. Por alguns anos seguidos, nos encontramos apenas uma vez ao ano durante 2 semanas. Tínhamos o seguinte trato. No aeroporto, depois do último abraço, cada um deve seguir em frente sem olhar para trás. Houve uma vez que cheguei a me programar internamente para vivenciar essas 2 semanas de forma bem consciente. Estávamos em Katmandu, no Nepal. Na primeira semana, soltei-me sem pensar na despedida. Já na segunda, reconheci cada dia como um treino para aprender a me separar fisicamente daqueles que amo. Inspirada na realidade de quando eu estiver para morrer, terei que saber me despedir de todas as pessoas queridas. Então, cada dia, eu escolhia abrir mão de estar junto com meu filho para estar comigo de uma maneira diferente. Me levei para almoçar, me levei para visitar um templo e assim por diante. Ele não sabia que dentro de mim eu estava surgindo uma programação interna quando ele dizia: hoje não vou almoçar com você, depois a gente se vê. Sinto ter desde então interiorizado a motivação de lidar com as separações de um modo consciente. Espero que quando minha morte chegar, a minha mente já esteja programada para pensar: hoje eu não vou estar com você, depois a gente se vê na terra pura. Quando a separação de uma pessoa querida é inevitável, corremos o risco de nos abandonar e partir junto com ela. Como resultado, nos sentiremos vazios e melancólicos porque não temos a nós mesmos para nos fazer companhia. É preciso aprender a manter o fogo da nossa casa interior aceso para que encontremos o aconchego do calor interno quando retornamos para casa, contando apenas com nós mesmos. Assim como teremos de saber voltar para casa no momento da nossa morte. Segundo o budismo, ao purificarmos nossa mente das marcas mentais negativas, poderemos renascer na Terra para os Budas, onde teremos um corpo e uma mente puros. Vivenciaremos continuamente a paz interior e por isso poderemos rapidamente concluir a nossa evolução pessoal para retornar à esfera impura da Sansara, em condições de ajudar os seres e fazerem o mesmo, atingir a iluminação. A Terra pura não existe por si só, como um lugar lá no céu. Ela é o resultado para um estado mental extremamente sutil e puro. Lama Gangchen Rinpoche, em seu livro N-Gelso Autocura Tântrica 3, descreve a Terra pura quando finalmente tivermos atingido a iluminação. Isso é, completo relaxamento e regeneração. N-Gelsos da nossa energia essencial de vida. A mente de lua cheia e iluminada amanhece. Compreendemos que a Terra pura está e sempre esteve em nosso próprio coração, mas que devido ao véu do apego a si mesmo e da ignorância, visões comuns e pensamentos comuns, ou simplesmente não conseguíamos vê-la, ou estávamos procurando no lugar errado. Aprendi a superar a dor das saudades do meu filho quando entendi que o amor que nos nutre emana da confiança em nosso vínculo de mãe e filho, e que, portanto, não depende do fato de podermos ou não nos encontrar. Como disse Sogyal Rinpoche certa vez em seus ensinamentos, quando uma pessoa sente que recebeu tudo que gostaria de ter recebido de alguém, deixa-o ir. Ou seja, satisfação é o antídoto natural do apego. Coragem para seguir em frente e realizar a nossa vocação. Ao descobrir a nossa vocação, surge em nós simultaneamente um profundo sentimento de coragem. Sentimos-nos muito próximos de nós mesmos quando compreendemos uma verdade interna, que não pode mais ser negada. Consequentemente, nós nos comprometemos com a ideia de abandonar tudo aquilo que nos impedia de ir na direção do nosso destino. Ir ao encontro do destino é realizar plenamente o potencial de que está
desde sempre em nós. É como ouvir um chamado e responder a ele, ou desabrochar todas as potencialidades e seguir uma vocação. Estranhamente, o mundo costuma nos corresponder quando fazemos assim. Uma das formas de saber se está no bom caminho e que estamos fazendo aquilo para o qual nascemos é que o mundo nos abre as portas. Joseph Campbell nos dá uma ótima dica de como descobrir a nossa vocação em seu livro Reflexões sobre a Arte de Viver. Quando Jung decidiu tentar descobrir o mito segundo o qual estava vivendo, ele se perguntou: de que brincadeiras eu gostava de quando era criança? Sua resposta foi fazer pequenas cidades e ruas com pedras. Assim ele comprou um terreno em guisa de distração e começou a construir uma casa. Deu um trabalho imenso, absolutamente desnecessário, pois ele já possuía uma casa, mas foi um modo apropriado de criar um espaço sagrado. Foi pura diversão. O que você fez quando criança que criasse a sensação de atemporalidade, que fizesse com que você se esquecesse do tempo. E aí está o mito pelo qual você deve viver. Todos nós precisamos conhecer nossa vocação, o que temos particular para oferecer ao mundo. Não seguir a nossa vocação representa um problema tanto para nós quanto para os outros, pois quando nos entregamos à inércia da vida, nos tornamos também um peso para aqueles que estão à nossa volta. Jean-Yves Le Loup, em seu livro Caminhos da Realização, analisa como a história de Jonas e a baleia, contada no Antigo Testamento, pode nos ensinar sobre os medos e resistências com os quais nos deparamos na busca da nossa vocação. Deus ordena a Jonas que vá para a violenta cidade de Nínive pegar a sua palavra. Jonas, no entanto, desobedece e toma um barco para Tarsis, onde é a cidade de veraneio. Sobrevém uma forte tempestade e os marinheiros jogam ao mar toda a carga do barco para evitar que ele naufrague. No entanto, o mar continua incrivelmente agitado e o perigo de um naufrágio permanece iminente. O capitão decide então procurar Jonas, que havia descido para o porão, e ao encontrá-lo deitado dormindo um sono profundo, lhe diz: como pode dormir tão profundamente? Como podes dormir no meio desse desespero que nos faz sucumbir? Levanta-te, desperta e invoca teu Deus. Talvez esse teu Deus possa nos ouvir. Talvez que com este Deus não pereçamos. Enquanto isso, ao jogarem dados, os marinheiros preocupados identificam Jonas como o causador daquela perturbação. E ele por fim confessa ter desobedecido a Deus e pede que lhe joguem ao mar. A tempestade então cessa. Ao ser lançado ao mar, Jonas é engolido por uma baleia, dentro da qual passa 3 dias até se arrepender e pedir que Deus lhe dê uma segunda chance. Assim, ele é expelido da baleia e finalmente segue para Nínive. Portanto, Jonas, num primeiro momento, é o arquétipo do homem deitado e adormecido, do homem que não quer se levantar e não quer cumprir missão alguma. É o arquétipo do homem que foge da sua identidade, que foge da sua palavra interior, que foge da presença do self no interior do eu. Essa fuga da sua voz interior vai provocar um certo número de problemas no exterior dele mesmo. Aquele que se recusa a conhecer a si mesmo e não segue os seus desejos mais profundos acarreta problemas para os outros. Em um segundo momento, quando Jonas dentro da baleia decide retornar ao seu caminho, ele não teme mais nada. Como escreve Jean-Yves Le Loup, há momentos em que não possamos mais nos mentir e nos contarmos histórias. Nós somos obrigados a sermos autênticos e não podemos mais fugir. O arquétipo de Jonas é também um convite para que mergulhemos na profundeza do nosso inconsciente, para passarmos através das suas sombras, para mergulharmos nas nossas próprias experiências da morte e aceitarmos que nosso ser é mortal, para descobrirmos em nós o que não morre. Ni Yang Di. Ir além da mágoa. Se decidimos nos tornar alguém que se dedica com todo o coração a utilizar a vida para despertar, nós temos também que superar a dificuldade de lidar com o desconforto das mudanças. Quando nos conscientizamos de que estamos resistentes em aceitar uma mudança iminente, é útil nos perguntar: o que é preciso morrer agora dentro de mim para nascer uma nova fase com força e confiança? Uma resposta é certa: nossas mágoas. Carregar mágoas nos faz sentir cansados e sem vontade de iniciar novos projetos. Elas revelam o quanto estamos estagnados por limitações internas e externas. Ficar presos a elas consome a nossa energia vital. Dalai Lama explica que o termo tibetano para nirvana é Niyang, de que se reduz literalmente por além da mágoa. Nesse contexto, a mágoa se refere às aflições da mente, de modo que o nirvana realmente designa um estado de ser que está livre de emoções e pensamentos angustiantes. O nirvana é uma imunidade ao sofrimento e às causas do sofrimento. Quando percebemos que o nirvana nesses termos, começamos a dar conta que a felicidade verdadeira é genuína e realmente, o que realmente significa. Podemos então visualizar a possibilidade de nos livrarmos totalmente do sofrimento. Cada vez que formos capazes de interiorizar e escutar o nosso medo, estaremos amadurecendo o nosso potencial de coragem. Ao reconhecer
O medo, diga a si mesmo: eu já te conheço, sei para onde você me leva e eu não quero mais te seguir. Concentre-se então na sua intenção de expressar a sua vocação. Finalmente lembre-se, nem tudo é aflitivo, nem tudo que é aflitivo acontece. 90% dos nossos medos são hábitos e ideias pré-concebidas. Mova-se para o futuro, confie nele. Meditação para curar mágoas. Em silêncio, traga de volta para sua casa interior todas as energias de sua mente e corpo. Descanse o seu corpo interno o tempo que lhe parecer necessário. Em seguida, com todo o seu coração, invoque à sua frente o sagrado com o qual você sabe que pode contar a uma forte luz de cor que você, neste momento, sabe que tem a cura de que necessita. Considere que este ser, ou essa luz, não são apenas o resultado da sua imaginação, mas sim a verdadeira expressão de sua conexão com a fonte curadora. Reconheça com sinceridade suas mágoas e abra-se para receber a cura. Visualize raios de luz saindo do ser sagrado ou dessa fonte de luz penetrando no topo da sua cabeça. Rapidamente, preencha o seu corpo de luz, purificando instantaneamente suas mágoas. Veja-se totalmente preenchido de luz. Aos poucos, seu corpo de luz se diminui até transformar num ponto luminoso que se dissolve em intensa luz do ser sagrado à sua frente. Traga essa luz sagrada para o centro do seu coração e sinta sua consciência novamente centrada no seu corpo. Determine a cultivar esse estado mental simples e natural, mesmo depois de abrir os olhos. Para finalizar, agradeça a fonte curadora, a purificação recebida e compartilhe essa energia curativa com todos aqueles que estejam precisando dela. Fé e confiança. Devoção, confiança e aceitações verdadeiras começam nos nossos próprios corações. Tartang Tulku. A palavra confiança vem do latim fidare, que significa afiar e abonar. Neste sentido, confiar é dar crédito, algo que nos desperta a sensação de segurança. Assim como o ato de dormir. É preciso sentir-se seguro para entregar-se ao sono. Lembro-me quando Lama Michel me visitou na instituição do Rio de Janeiro, que dava abrigo a crianças de rua. Muitas delas dormiram enquanto ele falava. Inclusive, uma deitou-se debaixo da cadeira da qual ele estava sentado. Fiquei tocada ao escutar uma das assistentes me dizer: o fato deles dormirem é um sinal muito positivo, pois indica que eles se sentiram seguros com a presença do Lama Michel. A maioria deles passam a noite acordados, pois não sentem-se seguros para dormir. Quando nós vamos dormir, estamos nos conectando com a confiança básica de entrega. No entanto, não podemos relaxar ao ponto de dormir, acreditando ingenuamente que todas as nossas necessidades serão supridas. Precisamos estar despertos, sermos capazes de lidar com a realidade de modo aberto e direto. Os diversos tipos de confiança. Sua Santidade Dalai Lama escreve 4 tipos de confiança. A primeira é confiar não na pessoa, mas na doutrina. Significa que devemos examinar o que uma pessoa diz. A segunda é confiar não nas palavras, porém no significado. Significa que não devemos nos ater à forma, por exemplo, se as palavras são belas, mas sim ao seu significado. A terceira é com relação ao significado. Não confiar naquilo que requer uma interpretação, mas no que é definitivo. A quarta é com relação ao definitivo. Confiar não no modo de percepção das consciências, que são afetadas pela aparência dual, mas em uma consciência de sabedoria exaltada, superior, na qual o dualismo tenha sido totalmente extinguido. A confiança Delpa em tibetano é o primeiro dos 11 eventos mentais virtuosos, descritos no Abhidharma. É uma convicção profunda, uma lucidez e um desejo ardente pelas coisas que são reais, que têm valor e que são possíveis. Ela funciona como base no interesse constante. Segundo o Abhidharma, existem 3 tipos de confiança: confiança lúcida, esperançosa e desejosa. Confiança lúcida. A palavra confiança em tibetano também pode ser traduzida como fé. Fé é uma mente naturalmente virtuosa, que serve, acima de tudo, para se opor à percepção das falhas do seu objeto observado. A fé, segundo o budismo, não é uma atitude mística nem cega. A fé conquistada por meio da lógica e da compreensão é uma experiência profundamente investigada. Vamos lá. A fé, segundo o budismo, não é uma atitude mística nem cega. A fé é conquistada por meio da lógica e da compreensão de uma experiência profundamente investigada. A confiança lúcida é o estado mental que surge ao testemunharmos as boas qualidades das pessoas, de situações e coisas. Ao admirá-las, consequentemente, passamos a ter fé nelas. Dessa forma, segundo o budismo, inicialmente conquistamos a fé por apreciação nas 3 joias:
Em Buda, no Lama Curador, no Dharma, os ensinamentos, e na Sangha, aqueles que nos ajudam no caminho espiritual. Em seguida, desenvolvemos a fé de inspiração que surge do desejo de nos tornarmos como aqueles que admiramos, para então conquistarmos o tipo mais elevado de fé, fé da confiança. Ao apreciar pessoas, situações e princípios filosóficos que nos inspiram, passamos a encontrar segurança, equilíbrio e abertura na confiança de algum modo. Estamos no caminho certo. E na confiança que, de algum modo, estamos no caminho correto. E mesmo se não formos capazes de compreender o que se passa em nosso interior temporariamente. Ao apreciar pessoas, situações e princípios filosóficos que nos inspiram, passamos a encontrar segurança, equilíbrio e abertura na confiança que, de algum modo, estamos no caminho correto, mesmo se não formos capazes de compreender o que se passa em nosso interior temporariamente. A confiança lúcida não está baseada na ingenuidade, ela é o resultado da mente que sabe gerenciar a dúvida ao manter um estado de atenção e foco no que confia ser de valor. Por vezes, nossa necessidade de confiar se sobrepõe à realidade, não podendo confundir confiança com expectativa ingênua baseada na esperança de encontrar apenas proteção contra o medo. Em função da necessidade de nos sentirmos confiantes, podemos nutrir uma expectativa exagerada sobre as pessoas, contando que elas agem de acordo com o que esperamos. A confiança nasce da constância, baseia-se na continuidade dos ventos que correspondem à regra da reciprocidade. A lealdade mútua gradualmente cria condições para que ela seja estabelecida. Nesse sentido, a base da confiança está em reconhecer o nosso próprio valor e o valor alheio, pois ela surge da intenção de purificar o que não é verdadeiro, para investir em nós mesmos e no outro propósito de evoluir, recuperar a confiança básica na essência pura da mente. É importante cultivar o estado de confiança que surge por meio da concentração mediativa. A meditação é um excelente treino para manter a mente aberta e atenta ao mesmo tempo. Ao refletir, observar e cultivar uma mente constantemente interessada em conhecer algo com profundidade, iremos fortalecer a base mental que sustenta a confiança lúcida. Confiança não quer dizer confiar em algo, mas permanecer no estado da confiança sem precisar competir ou mostrar-se superior. É um estado incondicional, no qual apenas possuímos um inabalável estado mental que dispensa qualquer ponto de referência. Escreve Shojin Tungpa. Portanto, a confiança é construída em nosso interior e não está baseada nas condições externas. Neste sentido, ao invés de ficarmos seguros somente quando estamos em condições de controlar o que ocorre à nossa volta, sentiremos confiança na medida em que reconhecermos a nossa capacidade de gerir a insegurança e o medo que surgem quando não estamos no comando da situação. Uma vez que, devido ao caos ecológico e econômico nos quais nos encontramos, a pressão externa tende a crescer. Temos que aumentar a nossa capacidade de lidar com o caos interno. O compromisso de um mestre espiritual. Há 17 anos acompanhando o impacto da presença de Lama Gangchen Rinpoche no Ocidente, um mestre budista em que a sociedade, que por princípio considera como uns falsos messias, fomos educados para desconfiar dos mestres orientais. É como se fosse correto apenas admirá-los como referências de sabedoria, mas seria perigoso nos comprometermos com eles. Alguns ocidentais criam um compromisso imediato com o mestre, como ocorreu comigo. Outros permanecem anos indo e vindo, escutando ensinamentos, observando atitudes, até o dia que sentem confiança para firmar um compromisso mestre-discípulo. Certa vez, Rinpoche me disse a respeito da relação mestre-discípulo. Podemos desconfiar até confiar, mas uma vez que passamos a confiar, temos que dar esse sentimento a uma qualidade de confiança inabalável. Lama Gangchen esclarece. Não devemos nos comprometer em uma relação guru-discípulo e depois mudar de ideia. Colocar o guru no topo de nossa cabeça e depois gradualmente fazê-lo escorregar em nossa estima, até chegar aos nossos pés, certamente não nos trará nenhum benefício. É melhor fazer o contrário, ou seja, aproximar pouco a pouco o lama do topo da nossa cabeça, à medida que purificamos a nossa mente. Se acreditarmos que um dia poderemos romper o vínculo, é melhor manter apenas uma relação de amizade. Romper o vínculo Vajra guru-discípulo causa um profundo choque em nosso corpo, mente e chakras. É como matar nosso próprio guru interno, perdendo assim uma chance inacreditável. Por isso, devemos ter pelo menos 90% de certeza se desejamos nos tornar discípulos de alguém. Ao dar conselhos aos seus discípulos, é natural que os mestres principais passem a deter certa autoridade sobre eles. No entanto, não possuem uma postura paternalista na qual, por exemplo, decidiriam algo por nós. Neste sentido, a relação mestre-discípulo é semelhante à relação terapeuta-paciente, no qual, no início, o do tratamento, o paciente deposita no terapeuta uma grande dose de confiança.
Como diz John Wilwood, mesmo que eu me sinta aceito, especialmente nos estágios iniciais do trabalho, mesmo que eu me sinta desconfortável com a autoridade que me é conferida por meus clientes, eu a aceito, especialmente nos estágios iniciais de trabalho. Compreendo que os clientes chegaram mais rapidamente ao estágio de abandonar os velhos hábitos se me derem autoridade para orientá-los como durante o percurso. O relacionamento entre mestre e discípulo hoje é muito difícil justamente porque não possuímos modelo de confiança internalizados de maneira saudável. Aprendemos muito cedo a desconfiar de quem ensina algo ou cuida de nós. Do mesmo modo que desconfiamos dos políticos que cuidam do nosso planeta Terra, questionamos autoridades dos nossos professores, médicos e pais. Infelizmente, na maioria das vezes, aprendemos um modelo falso de confiança, ainda quando pequenos. Se tivermos interiorizado a ideia de confiança a partir das ordens impostas por um comando que não era leal e coerente ao que se propunha, temos construído o sentido de confiar ao outro, baseado em experiências errôneas. Por exemplo, promessas feitas e não cumpridas, como fica bonzinho que papai já volta, papai vai trabalhar e não volta, criam um forte sentimento de insegurança e desconfiança. Dessa maneira, nossa ideia de confiança fica contaminada pelo hábito de desconfiar das pessoas que representam papéis de comando. Quando não nos sentimos protegidos, internalizamos um sentimento de confiança baseado na profunda sensação de vulnerabilidade, que quando adulto surge como incapacidade de autossustentação. A autoconfiança é reforçada quando acreditamos firmemente em nosso poder pessoal. Neste sentido, passamos a buscar orientações externas apenas quando sentimos não ter mais recursos internos. A falta de autoconfiança surge da sensação de que não conseguiremos mobilizar esses recursos internos no momento em que necessitarmos deles. De uma maneira ou de outra, se quisermos realizar algo nesta vida que seja de fato significativo, teremos que perder o medo de nos comprometer com o autodesenvolvimento e a nossa participação na sociedade. Ficar às margens dos relacionamentos nos impede de criar vínculos suficientemente fortes para suportar as pressões da vida. Após ter aceitado um compromisso, podemos ainda levar dias para assimilar a nossa decisão. É importante reconhecer que necessitamos do tempo também para interiorizar nossos vínculos de compromisso. Assim como relata um paciente de Melody Betty, depois de compreender, dou a mim mesmo alguns dias para entrar em parafuso. De me comprometer. Permito a mim mesmo atravessar o processo de pânico porque sei que acabarei me acalmando. A chave é saber que queremos o que não, e o que não queremos e confiar nisso. A confiança é um mestre. A confiança em um mestre é chamada no budismo tibetano de raiz do caminho, pois ela é que sustenta e nutre o praticante enquanto ele desenvolve seu próprio guru interno. Confiança espiritual não é apenas cobertura básica para enfeitar a superfície com belas flores. É mais como um tronco de árvore ainda nada extraordinário, com alguns poucos brotos verdes surgindo dele, e uma profunda raiz invisível. Ao confiarmos nessa raiz, qualquer desânimo que sintamos logo se dissipa e é substituído por uma confiança mais fundamental. O desânimo significa literalmente perda de coragem, e essa raiz renova nossa coragem. Confiar no Dharma. Os ensinamentos. O budismo tântrico é mais um método de ciência interior do que de religião, pois não há dogmas nem catecismos. A confiança nos ensinamentos de Buda nasce da própria descoberta da mesma verdade e da sua própria experiência dos resultados benéficos desses ensinamentos. Escutar, refletir e meditar sobre o Dharma, ensinamentos budistas, é sempre revigorante. Quando tenho a oportunidade de conversar com o mestre budista, sinto surgir em mim uma energia muito particular. Um misto de alegria, curiosidade, satisfação e, por fim, uma crescente sensação de calor no peito. Algumas frases dos lamas ficam arquivadas em nossa memória e, no momento necessário, voltam como uma nova força de compreensão. O propósito do estudo do budismo não é estudar o budismo, mas estudar a nós mesmos. É impossível estudar a nós mesmos sem algum ensinamento. À medida que, por meio da prática dos ensinamentos budistas, adquirimos uma maior capacidade de abandonar padrões mentais negativos e reconhecemos com mais facilidade a presença de estados mentais positivos em nossa mente, passamos a confiar cada vez mais nos ensinamentos. Confiar na Sangha, aqueles que nos ajudam no caminho espiritual. A Sangha são aqueles que nos apoiam e inspiram a seguir o caminho espiritual. Lamas, monges e amigos de companhia. A Sangha no interior é a capacidade de fazermos boa companhia para nós mesmos. Como podemos saber se alguém é Sangha? Lama Ganti responde: a pessoa que faz parte de uma Sangha está cultivando seu sorriso interior e por isso tem menos reações, mais paz interna, mais espaço interno, mais liberdade. Pessoas nervosas, invejosas ou raivosas não são Sangha, pois não são bons exemplos de amigos que nos ajudam a trilhar juntos o nosso caminho.
Encontrar verdadeiros amigos é um bem precioso. Eles não precisam ter a mesma religião que a nossa. O importante é que partilhem dos mesmos princípios e valores. Na maioria das vezes, quando a confiança básica no relacionamento é rompida, dificilmente volta a ser reconstruída. Assim como quando um cristal se rompe, não é possível juntá-lo novamente. Por isso, para cultivar vínculos duradouros, precisamos escolher amigos que compartilhem dos mesmos valores que os nossos. Podemos ter perdido a confiança em alguém que nos traiu, mas não precisamos perder a confiança em nós mesmos. Isso é, em nossa capacidade de conquistar um novo relacionamento de confiança com outra pessoa. Caso contrário, estaremos continuamente vivenciando relacionamentos abusivos e ameaçadores, pois eles estarão baseados em sentimentos de deslealdade e insegurança. Sem confiança não há entrega, sem entrega não há amor. Tara Bennett Goleman comenta sobre os danos daqueles que possuem a crença fundamental de que não se pode confiar nas pessoas. Essa crença vem acompanhada da sua principal particularidade, a raiva e também a ira instantâneas. Pessoas que têm esse padrão se mostram constantemente vigilantes nos relacionamentos, temendo que as pessoas de algum modo irão se aproveitar delas ou traí-las. Como elas desconfiam muito das intenções dos outros e assumem, ou pior, com tanta facilidade, têm muita dificuldade em se aproximar de pessoas ou se abrir com elas. Paradoxalmente, algumas pessoas com um esquema de desconfiança podem se sentir atraídas por relacionamentos nos quais os seus piores receios são confirmados, ou seja, envolvem-se com pessoas que de fato as tratam com desconsideração. O desejo de construir uma nova base de confiança surge quando tocamos no fundo do nosso coração a determinação de não ficar estanques em nossos ressentimentos. Precisamos aprender a nos desarmar diante do outro. Se agirmos com o tempo todo nos protegendo do abandono, continuaremos sendo atraídos, pois não sabemos incluir a virtude da confiança em nossos relacionamentos como uma realidade possível. Podemos começar por confessar a ferida emocional que nos levou a ser vulneráveis e desconfiados para que o outro não receba como um ataque pessoal nosso hábito de desconfiar. Ao reciprocamente aceitar também a fragilidade do outro, iremos aos poucos aprender a nos soltar e confiar com lucidez. Um indício de que melhoramos a nossa capacidade de confiar surge quando não estivermos mais interessados em aturar relacionamentos abusivos, e muito menos em sentirmos por ele atraídos. Dessa forma, a síndrome da mulher que gosta de malandro ou o gosto por situações de alto risco serão superados. Confiança esperançosa. Essa é a verdadeira fé, pois está baseada com a nossa própria existência. A confiança esperançosa é a confiança que surge de pensar sobre a conexão que existe entre a ação que se pratica e o seu resultado ensinado por Buda. Para tanto, temos que compreender a verdade da interdependência dos fenômenos, isto é, a relação kármica de causa e efeito e a ausência de existência substancial em todos os fenômenos. Buda, Shakyamuni, disse, porque as coisas existem independentemente, não pode haver existência independente. Lama Gangchen explica, de todos os ensinamentos de Buda, o ensinamento sobre a interdependência dos fenômenos é o mais profundo. No nível absoluto, precisamos ter a percepção da vacuidade de todos os fenômenos. Antes, porém, precisamos criar a causa. Para isso, ao compreendermos que no nível grosseiro, todas as coisas existem como manifestações interdependentes. As emoções que surgem da nossa mente são manifestações interdependentes. Todos os fenômenos visíveis e não visíveis estão interrelacionados, ou seja, nossos pensamentos e ações são como ondas holográficas na realidade em que vivemos. Por isso, a confiança esperançosa está presente toda vez que tivermos clareza das nossas intenções. Mesmo que vivenciarmos situações adversas, podemos confiar em resultados positivos e se a causa tiver sido positiva. A verdade é cíclica. Sou feliz de ter vivido o tempo suficiente para comprovar que esta premissa é verdadeira. A escritora chilena Isabel Allende, numa entrevista para a televisão, disse: a verdade é cíclica. Sou feliz de ter vivido o tempo suficiente para comprovar essa premissa é verdadeira. Isso significa que as causas positivas permanecem latentes até surgirem as condições para que elas se manifestem. Também significa que o efeito de nossos pensamentos, sentimentos e ações não desaparece. Ela continua a se irradiar por fora como modulação num tanque. Por exemplo, se tivermos a firme intenção de ser mais gentis com os nossos colegas de trabalho, ao menos uma vez, o efeito da resolução continuará a agir sobre a superfície por muito tempo depois, mesmo que acharmos que não estamos fazendo progresso em realizá-la. Ensinaram-nos a confiar na evidência dos nossos sentidos e a aceitar como real o que podemos ver e ouvir, tocar e cheirar. Essa é a nossa tendência científica, mas existe outro tipo de realidade mais sutil e menos evidente na superfície desse mundo, que tem a ver com a interligação entre as coisas. A confiança incondicional no futuro é uma atitude infantil. Sabemos que o futuro é incerto.
Por isso, não podemos basear confiança na condição de obter resultados concretos da realidade externa para sentirmos-nos seguros. Confiamos no futuro porque estamos certos de que estamos realizando no presente. A confiança de que depositamos na realidade externa é o resultado das nossas projeções internas. Por isso, podemos apenas confiar na certeza da lei kármica, de que quando a causa é positiva, assim será seu efeito. Nesse sentido, a confiança em nossos atos e perspectivas de futuro surge do autoconhecimento sobre a motivação pela qual agimos e não em seus resultados aparentes. A desconfiança nasce também da experiência nas quais nossas necessidades foram vistas como indiferença ou de situações em que nossa atitude, mesmo que bem intencionada, não era conhecida como digna de confiança, por exemplo, simplesmente por sermos crianças. No entanto, quando crianças não tivermos desenvolvido autênticos relacionamentos de confiança, teremos agora que aprender a confiar em alguém para criarmos vínculos afetivos saudáveis. Se a nossa capacidade de confiar ficou abalada, teremos que construí-la pela primeira vez em nossa vida. Confiança desejosa. A confiança desejosa da compreensão da origem primordial de nosso sofrimento, assim como o caminho de percorrer para superá-lo. Em termos budistas, trata-se do praticante que entendeu profundamente as 4 nobres verdades. Esta confiança é a fé baseada no desejo de ser como objeto de fé, isso é, de possuir a mesma capacidade de ter sabedoria, compaixão e generosidade. Desta forma, deixaremos de seguir uma autoimagem baseada no sofrimento para cultivar um forte orgulho divino, no qual poderemos finalmente emanar a nossa energia pura, tal como a de uma divindade. No entanto, temos uma forte tendência de nos desvalorizar. Por isso é muito importante cultivarmos a confiança de que somos capazes de evoluir. Devemos evitar pensar, isso é muito para mim, admiro que eles meditam, mas eu jamais serei capaz. Como dizia Lama Yeshe, não importa se nos considerarmos religiosos ou não religiosos, filósofos ou ateus. Enquanto ficarmos alheios à nossa realidade básica, estaremos condicionados por essas ideias enganosas e de autocomiseração. Se quisermos nos libertar de todas as doenças físicas e mentais, é extremamente importante que nos desfaçamos de qualquer comiseração por nós mesmos. O budismo tântrico afirma que o núcleo de cada ser humano é divino e puro, mas, para tornar essa ideia parte integrante da nossa vida, e não apenas uma mera intelectualização, precisamos aprender a meditar no orgulho divino. Emanar vocês mesmos como divindade não tem nada a ver com uma cultura particular ou com um tipo particular de crença religiosa. Vocês já estão emanando-se. Quando manifestam a sua imagem cheia de autocomiseração, vocês não pensam que isso tem a ver com uma cultura em particular. Vocês o fazem e pronto. Por isso, parem de seguir um hábito baseado na ignorância e cultivem um forte orgulho divino, emanando-se no aspecto de uma divindade. Comecem a viver desfrutando da nossa extraordinária potencialidade. Meditação de refúgio no Guru. Visualizamos o nosso mestre tântrico à nossa frente e consideramos como a personificação de todas as qualidades iluminadas que desejamos realizar a nós mesmos. Imaginamos que o Guru penetra no topo da nossa cabeça, dissolve-se em luz e desce até nosso coração. Sentimos o calor interno, paz e confiança, enquanto nos concentramos na união da nossa mente sutil com a mente sutil de nosso mestre. Para finalizar, dedique toda a energia positiva que você acumulou nessa concentração para todas as pessoas e situações que necessitam de fé e confiança. Visualize que raios de luz saem do seu coração e preenchem o coração dessas pessoas de luz instantaneamente e depois retornam para o seu coração. Até amanhã. Um beijo.